Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. E a primeira informação é sobre Gabriel Veneno, tratado como uma das grandes promessas da história do Atlético Mineiro, era jogador do Santos. Pois bem, esse garoto que vai completar 16 anos de idade na metade do ano e que tem sido chamado pela imprensa europeia de novo Neymar, pertencia ao Peixe até 2023, quando foi dispensado. A grande questão é qual o motivo que justificou a saída de um atleta extremamente promissor. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente santista da atual diretoria e o que ele conseguiu apurar até agora é de que o atleta dava muito problema. Confesso que não me convenci com essa história, até porque na oportunidade o Gabriel Veneno tinha apenas 13 anos de idade. Que tipo de problema um garoto tão novo poderia dar? Importante dizer que o Santos ainda tenta entender e buscar explicações para essa dispensa que pode fazer com que o Peixe tenha perdido muito dinheiro. Quando o Veneno assinar o primeiro contrato profissional nas próximas semanas com o Galo, o Santos não terá qualquer percentual em relação a uma futura venda. E aí a chance de perder muito dinheiro. Só para completar uma informação importante, o Totinga, que foi atleta profissional, foi o responsável por descobrir o Veneno numa cidade chamada Ibicaraí, lá no interior, no sul da Bahia. E o Totinga garante ter levado o atleta até o Santos, até as categorias de base. Hoje ele cobra dos pais do atleta e também dos responsáveis pelo teste uma compensação pela descoberta do jogador. Cedo e me disse: Everton, tudo que você falou ontem eu confirmei hoje com uma fonte, e não é a mesma fonte que você recebeu a informação, tenho certeza que não, tudo que você falou ontem. Que não tem nenhum planejamento estabelecido, das negativas, do Cuca não está sendo assistido, dos nãos que o Cuca recebeu e indicações que fez, que o Siga barrou realmente os jogadores que você disse que barrou e etc e tal. O que mais me preocupa é, até agora, com a janela prestes a se abrir, o Cuca não foi procurado por ninguém do clube para tratar de nenhum nome para nenhuma posição. Agora, o que está sendo dito é de que, de fato, a possibilidade da venda do Rubens, agora na janela, existe. E por isso o Cuca, perguntado no sábado, depois do jogo do Corinthians, eu não sei exatamente qual foi a pergunta, ele disse: não, o Rubens não. Até o final do ano a gente não pode perder o Rubens. Vocês se lembram dele responder isso? A preocupação dele é imensa, porque hoje o Rubens é titular absoluto e talvez atualmente o principal jogador do grupo. Indiscutível. O Rubens é o substituto imediato do Arana na lateral esquerda, é o principal jogador de meio campo e mais lúcido que o Atlético tem, e quando precisa também, que era o sonho dele, de jogar como meio armador, como meio ofensivo. Como meio ofensivo. Então, gente, olha o tamanho que hoje representa o Rubens dentro do Atlético. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens tendo que se desdobrar. Começando um jogo como meia, depois virando volante, depois virando lateral. Tudo isso o Rubens faz em um único jogo. O que seria do Atlético hoje perdendo o Rubens e não tendo recomposições à altura? E hoje você perdeu o Rubens, de verdade, gente, você não está perdendo só uma peça, você está perdendo um jogador que é multifuncional, não que isso seja o ideal para o atleta eu não vejo que isso é o ideal, mas hoje para o torcedor e para o que ele representa para o Atlético é muito grande. Então o Atlético perder um atleta como esse, realmente é para o Cuca se desesperar e ver que realmente a diretoria e ele não estão dando as braçadas para o mesmo lado. Eu gostaria de fazer só um questionamento aqui, caso um dos amigos à mesa tenha esse tipo de informação, porque o cenário hoje, conforme vocês trouxeram informações, é bem preocupante para o Atlético e para o atleticano. A gente está aí hoje, dia 27 de maio, não há nenhuma projeção de planejamento do que o Atlético precisa de fazer na janela, tá? Vamos supor, porque as coisas também no Atlético mudam de uma maneira às vezes muito brusca. Hoje o Atlético não vai no mercado fazer tantos investimentos. De repente,
abre-se um portal e o Atlético faz investimentos pesados. Mas vamos trabalhar com um cenário diferente. Que o Atlético vá ao mercado de uma maneira bem menos precisa e necessária do que entende o Cuca. Ele estaria disposto a continuar até o restante da temporada, passando as dificuldades que ele tem passado e vivido nos 6 primeiros meses dessa temporada? Eu acho, sinceramente, eu não acredito. Eu acho Cê que ele não, entendeu o eu ponto? entendi, ele não vai querer passar essa dificuldade. Cara, o Cuca não tem hoje no Atlético que passar por isso mais. Porque, rapidão, Thiago, por mais que seja responsabilidade, sim, da diretoria, o planejamento ruim, as ausências, as carências, isso é. O campo não. O campo, pra mim, já falei, inclusive, eu acho que o campo do Cuca está devendo, com todas as dificuldades que ele tem, minha opinião, já falei. E isso não é tirar da principal responsabilidade da diretoria. Mas e aí? Porque se ele não for correspondido em pelo menos 60%, 70% do que ele espera, o campo vai ser cobrado dele, que vai estar à beira do campo. E ele estaria disposto a viver com isso Não sei. até o final do não ano? sei. Eu sinceramente não sei. acho que não. Sinceramente, acho que não Eu- sei. Vamos imaginar uma situação aí de que o Atlético, sei lá, tomara que não aconteça, mas que o Atlético tenha 2 derrotas aí para Ceará e Inter, e aí entre nesse período de janela e o Atlético não se movimente e ainda tire o Nossa, Rubens do meu grupo. Deus do céu. Se Isso isso é o acontecer, caos. Isso é o caos, caos. eu não sei se o Cuca Isso é o permanece. caos. Aí Mas é o- achismo, o não é caos. informação. Meu Deus. Você, independentemente disso, o Atlético tem esse final aí de pré-mundial bem, consegue vencer os jogos, se classifica na Sul-Americana, fica lá entre os 7, 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E chega na janela, chegam pro Cuca e dizem: não vamos atender aos seus pedidos. Não todos. Vamos atender Isso, é o cenário parcialmente deles. Eu acredito que o Cuca não fica. Sabe por quê? E aí, cara, eu não tenho qualquer informação sobre o assunto. Mas o Cuca, ele não tem mais necessidade de estar num clube em que ele se desgaste dessa forma. Pelo tamanho dele. E aí você tem que pensar um segundo ponto. Pelo tamanho que o Cuca tem no Atlético. Se ele chega, aponta o dedo e fala: a diretoria não quer me dar os jogadores, é por isso que eu tô saindo. Isso aqui vira um caos. Um caos, que a torcida Belo tá com Horizonte- ele. Belo Horizonte, A torcida tá com ele. Belo Horizonte vai abaixo. Mas torcida acho que tá ele com não ele. faria isso, por ser o Atlético. Mas se ele sei. sai, ele Acho tá que não. Se ele mete se ele o pé, sai, meu, o Valu, já tá nítido. Valu, Se ele sai, já significa. Isso, significa, Pronto. entendeu? É o E meme assim, do significa? sim, Significa. e assim, Fala dele, não precisa falar nada. Isso. Eu ficaria absolutamente constrangido por um cara, por exemplo, igual o Paulo Brax. Porque, velho, Pois é, mas... olha que maravilha. A promessa do Atlético: vamos ter investimento em 2025. Contrata o Paulo Brax, que é um torcedor do Atlético, inclusive, que era o sonho dele assumir o Atlético na diretoria. Mas e tal. e se o Paulo Brax, alguém acima do Paulo Brax, disser pra ele: é isso aí. Não, mas segue sua vida é isso aí, que estão não faça... fazendo com ele. Pois é, porque se E o ele Paulo tem que Brax... defender o emprego dele. Se o Paulo esse é o problema. E Se o nós Paulo estamos falando Brax de um cara está que é só para defender o emprego dele, mas se o Paulo Brax não é um cara que bate de frente, como o Rodrigo Caetano batia, toda semana pelo menos uma vez, vai ficar insustentável. Mas eu acho que o Paulo tem esse perfil. O Paulo Brax bate. tem esse perfil.